celebração do Boa Nova, né? Boa Nova. Isso sim. Vou gravar todos eles. Bem-vindos, boa noite. Mais uma segunda-feira. Alguns recados é dia 20, 22, eu tô fixo, né, mano? No dia 20 de dezembro, quem tiver interesse, o Dr. Fix vai estar aí realizando suas cirurgias, questões pulmonares, e dia 22 a gente vai ter um workshop com ele. Roberto Barbosa, ele vem de Fortaleza fazer esse trabalho. Certo? Informações como o Lindo, mano. E tem uns cartazes por aí espalhados falando sobre isso também. Lembrando, como sempre, a qualquer vontade de manifestação, só levantar a mão que a gente inicia o diálogo, não tem problema algum. Hoje nós vamos falar sobre fidelidade a Deus, retirado do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Certo? Antes da gente começar, alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Depois das primeiras prédicas de Jesus respeito aos trabalhos ingentes que a edificação do reino de Deus exigia dos seus discípulos, esboçou-se na fraterna comunidade um leve movimento de incompreensão, que, pois a Boa Nova reclamaria tamanhos sacrifícios. Então o Senhor, que sondava o íntimo de seus companheiros diletos, os reuniu uma noite, quando a turba os deixara a sós, e já algumas horas haviam passado sobre o pôr do sol. Então aqui nós nos encontramos. Após a multidão ter ido para suas casas, ter descansado, o Cristo fica com os seus apóstolos, aquele círculo mais íntimo, né? Percebe, sonda no íntimo de cada um, que essa proposta do reino de Deus, essa proposta de Boa Nova, estava perturbando, ou seja, as pessoas não estavam compreendendo bem o que ele queria dizer, não estavam compreendendo bem essa proposta, né? E ele resolve falar sobre isso. E é aqui que nós nos encontramos hoje, na intimidade de Cristo com seus apóstolos, para compreender qual é a real proposta dele. Interrogando-os vivamente, provocou a manifestação dos seus pensamentos e dúvidas mais íntimas. Após escutar-lhes as confidências simples e sinceras, o mestre ponderou. Na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Então aqui já deixa bem claro, a primeira das coisas é fidelidade a Deus. Sem isso, não se começa coisa alguma. Onde o filho e o pai que não desejam estabelecer como ideal de união a confiança integral e recíproca, aonde vai dar, aonde se vai chegar, se não há uma comunhão entre todos, né, de uma fidelidade à ideia, sem condições. Nós não podemos duvidar da fidelidade de nosso Pai para conosco. Ele já disse: quem somos nós para duvidar de Deus? Para duvidar que o caminho proposto não é correto, que as coisas não são como elas são, que elas têm que ser diferentes do que Deus propõe. Sua dedicação nos cerca os espíritos desde o primeiro dia. Então o trabalho de Deus já acontecia desde o primeiro instante da nossa existência. E quiçá quanto antes ainda. Ainda não o conhecíamos e já Ele nos amava. E, acaso, poderemos desdenhar a possibilidade da retribuição? E se é assim, quem vai ter coragem de negar a retribuição à obra que Deus fez em cada um de nós? Não seria repudiarmos o título de filhos amorosos, o fato de nos deixarmos absorver no afastamento, favorecendo a negação? Quer dizer então que se eu
negar essa proposta, eu também tenho que negar o título de ser filho de Deus. E aqui Cristo começa a colocar que fidelidade não é qualquer coisa. Não é só o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Está muito longe disso. Como os discípulos os escutassem atentos, bebendo-lhe os ensinos, o mestre acrescentou: tudo na vida tem o preço que lhe corresponde. Se vacilas receoso ante as bênçãos do sacrifício e as alegrias do trabalho, meditai nos tributos que a fidelidade ao mundo exige. Ele está dizendo aqui muito claro: parem e pensem, porque nada é de graça, nada é fácil. Se vocês acham que a proposta de Deus é complicada, comecem a pensar o que o mundo exige de cada um de vocês, se forem seguir a proposta do mundo. Parem e pensem. O prazer não costuma cobrar do homem um imposto alto e doloroso? Olha só. O prazer não costuma cobrar dos seres um tributo alto e doloroso. Quanto pagarão em flagelações íntimas o vaidoso e o avarento? Qual o preço que o mundo reclama ao gozador e ao mentiroso? Quais são as consequências daqueles que escolhem o caminho do mundo? A única diferença na proposta do Cristo é que esse sacrifício vem de boa vontade de Deus. Ele vai ter que ser feito de um jeito ou de outro. Ou tu abdica das tuas posses, paixões desenvolvidas, ou tu vai abdicar isso tudo depois. A questão é que depois isso já está tão incrustado em ti que tu passa a acreditar que isso é real. Mas é pura ilusão. A ilusão daquele que tem 1 ano de idade e que se firma naquele que tem 70, porque passa muito rápido. Quando vê, já foi. Tinha o mundo todo a teus pés e passou a logo ali, está enterrado no mundo. Ao clarão alvacento da lua, como o pai bondoso rodeado de seus filhinhos, Jesus reconheceu que os discípulos, diante das suas cariciosas perguntas, haviam transformado a atitude mental, como que iluminados por súbito clarão. Timidamente, Tiago, filho de Alfeu, contou a história de um amigo que arruinara a saúde por excessos nos prazeres condenáveis. Olha só, então a coisa mudou. A partir daquele instante, o entendimento se fez. E quando o entendimento se faz, a gente começa a parar e olhar para as coisas do mundo, olhar para o que acontece ao nosso redor, ver os exemplos que a vida nos traz, e a gente passa a compreender qual é a paga do mundo. E aqui, Tiago vai falar de um amigo que entregou toda a saúde, toda a juventude, toda a vitalidade dele por excessos nos prazeres condenáveis. Aqui, muito provavelmente, ele falando da questão sexual. E que a gente tem a doce ilusão de que isso vai saciar os nossos anseios. Mas no começo até é bastante prazeroso. Com o passar do tempo, dos anos, a gente vai compreendendo que não é tudo isso. Eu me iludi, eu me enganei. Não que não seja gostoso, mas não tem a mesma força que tinha, porque eu já passo a controlar um pouco mais o animal onde eu estou inserido. E eu não me deixo mais levar tanto pelos seus impulsos. Tadeu falou de um conhecido que, depois de ganhar grande fortuna, se havia tornado avarento e mesquinho a ponto de privar-se do necessário para multiplicar o número de suas moedas, acabando assassinado pelos ladrões. Olha só, aí Tadeu está dizendo que alguém que achou que o dinheiro era tão importante, os bens eram tão importantes,
que ele deixou de ter qualidade de vida para possuir mais. E quanto mais possuía, menos qualidade ele tinha no que ele vivia. E não tendo fim a sua ganância, Deus ainda coloca alguém para lhe tirar. O que nem de verdade é seu, porque tu vai ser enterrado. E as coisas do mundo vão continuar no mundo. Pedro recordou o caso de um pescador de sua intimidade que sucumbira tragicamente por efeito de sua desmedida ambição. Queria tanto, que não tinha fim a demanda. Esse é o tributo do mundo. Não achais enorme o tributo que o mundo exige dos que se apegam aos seus gozos e riquezas? Se o mundo pede tanto, por que não poderia Deus pedir-nos lealdade ao coração? Trabalhamos agora pela instituição divina do seu reino na terra, mas desde quando estará o Pai trabalhando por nós? E o Cristo está perguntando para cada um de nós aqui, que estamos ali no meio. Vocês percebem o que o mundo cobra? Vocês conseguem ver o que exige o mundo para que as suas posses, paixões, desejos sejam saciadas e nunca vão ser? Então, o que será que Deus, que trabalha muito mais do que nós e há muito mais tempo, poderia nos cobrar? E só pede lealdade ao coração. As interrogativas pairavam no espaço sem resposta dos discípulos, porque, acima de tudo, eles ouviam a quem lhes dava o próprio coração. E ali dentro do peito de cada um, a coisa começa a se mexer, as perguntas começam a se fazer, perguntando: quanto eu fui leal? O quanto eu me dedico realmente para postular qualquer coisa? Do firmamento infinito, os reflexos do luar se projetavam no lençol tranquilo do lago, dando a impressão de encantador caminho para o horizonte aberto sobre as águas, por entre deslumbramentos de luz. Imagine, nós estamos todos ali agora, começando a refletir desde o instante que nós acordamos hoje, quanto nós somos leais. A proposta. Enquanto os companheiros meditavam no que dissera Jesus, Tiago se lhe dirigiu nestes termos: Mestre, tenha um amigo de Corazim, que vos ouviu a palavra santificante e desejava seguir-vos. Porém, asseverou-me que o reino pregado pela vossa bondade está cheio de numerosos obstáculos, acrescentando que Deus deve mostrar-se a nós outros somente na vitória e na ventura. Devo confessar que hesitei ante as suas observações, mas agora, esclarecido pelos vossos ensinamentos, melhor vos compreendo e afirmo-vos que nunca esquecerei minha fidelidade ao reino. E olha só, olha que interessante, olha o que Tiago vem colocar então. Teve alguém de longe, ali de outra cidade, que ouviu essa proposta, essa coisa diferente aqui, e achou muito interessante, achou muito bonito, mas sabe que para fazer isso, tu tem que abandonar essas coisas do mundo que são tão gostosas, tão prazerosas. Isso é muito complicado de se fazer. Eu não estou disposto a me desapegar do que me faz sofrer. Ele me disse, mas sabe que te ouvindo agora, tendo esclarecido que essa fidelidade, a lealdade no coração é fundamento para servir o reino de Deus em si. Eu te afirmo, a partir de hoje, nunca mais vou hesitar. Porque não importa o que aconteça, eu não desvio, porque a linha é bem reta.
A voz do apóstolo, na sua confissão espontânea, se revelava tocada de entusiasmos, doce e amigo. E o Senhor, aproveitando a hora para a semeadura divina, exclamou bondoso: Tiago, nem todos podem compreender a verdade de uma só vez. Olha o Cristo dizendo: está tudo bem. Realmente, não dá para todos todo o tempo. As coisas começam devagar, é um por vez. Tudo bem. Devemos considerar que o mundo está cheio de crentes que não entendem a proteção do céu, senão nos dias de tranquilidade e de triunfo. Infelizmente, as pessoas só se sentem amadas quando acontece o que elas querem. A gente entende isso. Faz parte do processo de despertar de cada um. Não tem problema. Não tem problema mesmo. Mas nós, porém, que conhecemos a vontade suprema, temos que lhe seguir o roteiro. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa. Não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção tem de ser perseverante e sem trégua. Então, agora que a gente já tem a elucidação, que a gente já compreende isso, nosso caminho é daqueles que estão dispostos a se entregar a isso. Porque nós não queremos o contentamento prazeroso momentâneo, mas nós queremos o entendimento e a redenção eterna. Porque a nossa proposta é de comunhão com Deus, é de unicidade com esse todo, e não de estar à frente uns dos outros. E a partir disso, não um Deus que recompensa, mas sim um Pai que aperfeiçoa. Daí se segue que a nossa batalha pela redenção, esse trabalho interno que a gente tem que fazer, que a cada pensamento não tem fim. Porque nem a cada pensamento. Não é fez hoje, amanhã está tudo bem, amanhã de novo. E daqui a pouco novamente, assim por diante. Porque não tem fim. É perseverança infinita. Porque o tempo todo nós vamos ser tentados a ir pelo caminho mais fácil, a seguir pelo caminho largo, a porta larga. O caminho estreito que o Cristo propõe é esse caminho de vencer a si mesmo em cada pensamento, tendo na frente a sua lealdade a Deus e não uma vontade de seguir os instintos do prazer, da posse e do desejo. É uma luta perseverante, sem trégua. Nesse interim, todos os companheiros do apostolado, manifestando o interesse que os esclarecimentos da noite lhe causavam, se puseram a perguntar com respeito e carinho: Mestre, exclamou um deles, não seria melhor fugirmos do mundo para viver na incessante contemplação do reino? Olha como é romântico, né? Mas então, se a coisa lá é tão bacana, né? Se a coisa lá é tão maravilhosa assim, cara, vamos pular fora desse barco para onde? O que nós estamos fazendo aqui, meu? Quantas vezes esse pensamento passa na cabeça de cada um de nós, todos os dias? Vamos fugir daqui, por um outro lugar. Que diríamos do filho que se conservasse em perpétuo repouso, junto de seu pai que trabalha sem cessar no labor da grande família? Respondeu Jesus. E aí o Cristo vem nos propor: bonito, mas com que cara tu vai chegar na frente do teu pai quando ele disser qual é a tua obra, o que tu fez com a encarnação que tu teve? Paz, meus senhores e senhores, talvez esse dia chegue para cada um de nós. O que nós fizemos no nosso dia de hoje para amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo? Mas de que modo se há de viver como homem e como apóstolo no reino de Deus na face deste mundo? Perguntou Tadeu. Então tá, tudo bem.
Não vou pensar mais em pular disso. Mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Como proceder? Como andar? Nesse mundo que é de miséria, dor e sofrimento, como ser um apóstolo desse reino? E em verdade esclareceu o Messias: ninguém pode servir simultaneamente a dois senhores. For absurdo viver ao mesmo tempo para os prazeres condenáveis da terra e para as virtudes sublimes do céu. Não, aos poucos não vai ficar. Mais ou menos também não vai resolver. Eu faço agora, mas daqui a pouco não faço não. Não dá para servir a dois senhores. Tu não contenta nenhum nem outro. O discípulo da Boa Nova tem de servir a Deus, servindo a sua obra neste mundo. Ele sabe que se acha a labor com muito esforço num grande campo, propriedade de seu pai, que o observa com carinho e atenta com amor nos seus trabalhos. Então, aquele que, se tu busca contribuir nessa grande obra, saiba que sim, é trabalho, e é trabalho incessante, e é colaboração incessante, onde cada passo que tu avança serve de exemplo para o irmão que vem logo atrás, para que ele, se espelhando em ti, consiga dar um passo dele com menos sofrimento, com mais facilidade, com força e vigor. Imaginemos que esse campo tivesse cheio de inimigos. Por toda parte, vermes asquerosos, víboras peçonhentas, tratos de terra improdutiva. E certo que as forças destruidoras reclamarão a indiferença e a submissão do Filho de Deus. Mas o Filho, de coração fiel a seu Pai, se lança ao trabalho com perseverança e boa vontade. Então saibam que nós vamos chegar numa situação que é tudo difícil mesmo. Que é só trabalho, trabalho e trabalho. Mas a proposta é essa. É se lançar esse trabalho incessante de construir a si mesmo, de erguer a si mesmo do próprio lodo que se colocou. Sem parar. Sem olhar para o lado, sem se importar como tiver o que está à sua esquerda, ou à sua direita, o que está à frente ou o que está atrás. Continuar trabalhando sobre si, com perseverança e boa vontade. Entrará em luta silenciosa com o meio, sofrer-lhe-á os tormentos com heroísmo espiritual, por amor do reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho. Olha só. Então, se tu quer seguir, se tu quer realmente ser alguém que faz isso contigo mesmo, né? É uma luta quieta, sem falar, sem reclamar, sem murmurar, com tudo que te acontece, com tudo que é contra os teus anseios, sofrendo o que há de sofrer com o heroísmo espiritual, conseguindo ver em todos e todos Deus. E por amor ao reino que traz no coração, plantará uma flor onde haja um espinho. E onde tu for machucado, agredido, retorna com uma flor. Não dá na mesma moeda, dá algo que nem posso entender a paga, mas paga com carinho o que te derem. Responde com amor cada ofensa. Abrirá uma senda, embora estreita, onde estejam em confusão os parasitos da terra. Vai buscar um caminho para percorrer, sem entrar onde estão esses que não sabem o que querem, porque tu sabe onde tu quer, tu sabe onde tu vai chegar. Então tu vai trilhar incessante, não importa o que disserem quem estiver do teu lado. Cavará pacientemente, buscando as entranhas do solo para que surja uma gota de água onde queime um deserto. E quando tu tiver sede, tu vai cavar o poço para buscar a tua água, tanto quanto for necessário para que essa água brote.
porque ela está lá. O que falta é fé para cada um de nós, para perceber que a água está lá. Do íntimo desse trabalhador brotará sempre um cântico de alegria, porque Deus o ama e o segue com atenção, e a tudo isso feliz. Feliz pela oportunidade de construir a si mesmo, porque quanto maior a cruz que se carrega, é sinal que mais forte é o ombro que conduz. Qual a primeira qualidade a cultivar no coração? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Porque, para que nos sintamos plenamente identificados com a grandeza espiritual da tarefa, olha só. Então tá. E o que é a primeira coisa que eu tenho que ter em mim? O que eu tenho que cultivar em mim primeiro, então? Para me tornar digno disso tudo? Para mim ser pertencedor a isso tudo? Acima de todas as coisas, quando eu mestre, é preciso ser fiel a Deus. Fiel a Deus quer dizer que tudo que a vida tem é o melhor que podia acontecer para mim. Tudo que me acontece é o amor que Deus tem para mim, e eu vou ficar alegre, feliz com esse amor de Deus para mim. E não importa o que aconteça, eu não me desvio disso. Porque para erguer o reino dos céus dentro de cada um de nós, acima de todas as coisas, é preciso ser fiel. A pequena assembleia parecia altamente enlevada e satisfeita, mas André inquiriu: Mestre, nestes últimos dias tenho me sentido doente e receio não poder trabalhar como os demais companheiros. Como poderei ser fiel a Deus estando enfermo? Bom, então está aqui, eu entendi. Agora estou com uma dificuldade, eu me sinto doente, eu não posso trabalhar da mesma forma. Como eu posso ser fiel? Ouve, André, replicou o Senhor com certa ênfase. Nos dias de calma, é fácil provar-se fidelidade e confiança. Quando está indo tudo bem, é muito fácil dizer que adere a essa proposta, que busca edificar o que há de melhor em ti. Isso é muito tranquilo quando está indo tudo bem. Não se prova, porém, dedicação verdadeiramente, senão nas horas tormentosas em que tudo parece contrariar e perecer. Mas se tu quer realmente buscar isso, saiba que vai ser testado. Quando tudo da vida for contra, quando todos os teus anseios vão ser espizinhados, quando vai vir onda sobre onda de problemas que tu não vai dar conta mesmo, porque não é para te dar conta, é ali. É nesse ponto que separa o joio do trigo. O enfermo tem consigo diversas possibilidades de trabalhar para nosso Pai, com mais alta probabilidade de êxito no serviço. Tateando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que está nos céus, porque nas suas mãos divinas vive o universo inteiro. Seja como for, não importa a situação que esteja, não te desvia. Nem que seja rastejando, continua firme, porque isso tudo vai passar, e vai passar rápido. Assim como ontem estava brincando, com 5, 6, 7 anos, hoje tem 30, 40, 50, 60 ou 70, passa muito rápido. Tudo isso vai passar. André, se algum dia teus olhos se fecharem para a luz da terra, serve a Deus com a tua palavra e com os ouvidos. Olha só, o Cristo está dizendo, se tu ficar cego, cara, continua servindo, ouvindo e falando. Se tu ficar mudo, toma assim mesmo a charrua, valendo-te das tuas mãos, continua. Ainda que ficasse privado dos olhos e da palavra, das mãos e dos pés, poderia servir a Deus com a paciência e a coragem, porque a virtude é o verbo dessa fidelidade que nos conduzirá ao amor dos amores.
Porque saibam, senhoras e senhores, sim, nós vamos perder tudo. Em algum momento não vai sobrar nada. Absolutamente nada. E o que vai ter? Ou vai ser um grande vazio, ou um grande amor. Isso é a construção de cada um nessa vida. Se quando não tiver mais coisa alguma, nós vamos ter um grande vazio, ou o amor dos amores. O grupo dos apóstolos calara-se impressionado ante aquelas recomendações. O luar esplendia sobre as águas silenciosas, o mais leve ruído não traía o silêncio augusto da hora. André chorava de emoção, enquanto os outros observavam a figura do Cristo, iluminada pelos clarões da lua, deixando entrever um amoroso sorriso. Então todos, impulsionados por soberana força interior, disseram quase a um só tempo: Senhor, seremos fiéis. Alguma questão? Lembrem disso então no dia de hoje. Quando não tiver mais nada, porque esse dia vai chegar para todos nós. Quando não for mais coisa alguma de si mesmo, nem se conhecer mais, o que nós vamos provar? Um grande vazio, uma grande escuridão, ou o amor dos amores. Isso depende do que cada um construir de si mesmo, do que cada um deixar de herança para si mesmo, em cada um dos dias que Deus lhe dá. Bom trabalho.